Paz do Senhor a todos. O Senhor abençoe a todos. Hoje eu quero começar mais um vídeo falando sobre Tessalonicenses 2, versículo 12, que diz assim: Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda de nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente com o vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte, que se senta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis do que estáis a coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera, somente um que agora resiste, até que o meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, o que o Senhor desfará pelo sopro de sua boca, aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Esse cuja a vinda é a segunda eficácia de Satanás, como todo o poder, sinais e prodígios, e mentira. E como todo engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor verdadeiro para que se salvarem. É por isso que Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que creem na verdade, mas antes tivesse prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados Senhor, porque por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da fé da verdade, para que pelo vosso Evangelho nos chamou, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e revidente as tradições vós foram ensinadas, seja por palavra, seja por Espírito, epístola nossa, e próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e que graça nos deu eterna solução, boa esperança, console os vossos corações, vos conforte toda palavra e obra. Bom, aqui o apóstolo Paulo, ele escreveu datado do primeiro século, e ele começa então simplesmente ensinando a igreja, de fato, como que será a vinda do anticristo e também como será o fim dele. Então a gente vê primeiro que quando ele diz tempo, na época do primeiro século, ainda o anticristo não tinha se revelado, e também pela questão que no primeiro século já havia aqueles que já tinham esperança que o anticristo viesse naquele primeiro século, mas isso não teria acontecido ainda. Ele estava avisando o povo de que ainda no primeiro século isso não iria acontecer. E a questão do tempo também é a questão que, quando ele diz tempo, ele está se referindo à igreja, que no caso, se você ver aí na sua tela, você vai ver uma imagem do deus Plutão, muito adorado no primeiro século pelos romanos, e justamente ele vai vir da Europa, o anticristo vai vir da Europa. E um detalhe é que o anticristo, na verdade, não é o Papa, mas sim o homem ímpio que vai assumir
no lugar do Papa, né? E uma coisa bem interessante é que também ele deixa claro que a segunda vinda de Jesus, de Cristo, né? Ele vai vir para o seu povo, né? E também quando ele vier, o anticristo imediatamente vai ser destruído. Então, ele dá esse alerta para a igreja, né, do primeiro século. Bom, eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém.